Olá, jovem! Está começando mais um Falando de Parapente. Hoje eu vou falar sobre o que é que vai acontecer com os parapentes C de 3 linhas e D de 3 linhas. Claro que o tema não vai ser esse, vai ser muito menor, eu vou colocar aqui embaixo, mas é mais ou menos essa a ideia do vídeo. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo se você gostar, me seguir no Insta e a página Falando de Parapente. Também entra na loja do canal para ver as novidades. Com o advento dos parapentes C duas linhas e também já tinha D duas linhas, os parapentes D 3 linhas e C 3 linhas vão ficar teoricamente obsoletos. Você tem um avanço aí tecnológico na fabricação desses aparelhos que deixam esses parapentes de 3 tirantes talvez um pouco atrás no quesito performance, tá? E aí vem sempre essa pergunta: o que vai acontecer com esses parapentes? Eles vão continuar existindo ou não? É importante a gente ter uma visão do seguinte aqui, que nos últimos anos, eu diria nos últimos 5 anos, até um pouco mais, nos últimos 10 anos, o parapente avançou demais, a tecnologia avançou demais, tanto na questão de material, quanto na questão da quantidade de linhas e ancoragem das linhas, no Shark Nose, que foi uma revolução, e aí você tem um avanço também nos projetos. Você tem um avanço, a régua, né, da classificação ENA, B, C, D e CCC, ela parece que deu uma deslocada. Se comparar as velas de antigamente com as velas de agora. Isso você colocando segurança e performance nessa balança, né? Então, você tem hoje velas que são saída de escola, que tem uma grande eficiência, né? uma performance boa, um planeio muito bom, e você tem todas os equipamentos que estão nessa régua, eles deram um passo para frente, eles avançaram com esses adventos. Acontece o seguinte, que ali no meio, entre a B e a C, tem uma mudança tecnológica importante, que é o fator de ter 3 tirantes ou 2 tirantes. E aí as velas que são A e B, elas obrigatoriamente, por legislação, por convenção, elas têm que ter 3 tirantes. A partir de C está permitido ter 2 tirantes. Segundo fabricantes, até é uma vela mais segura no sentido de colapso, é uma vela mais rígida. A vela 2 tirantes, ela seria mais fácil de pilotar do que uma vela 3 tirantes, e por isso talvez fosse perigoso fazer uma vela B e uma vela A 2 tirantes, porque as pessoas que vão voar A e B, elas não vão ter subsídio para lidar com colapsos quando eles acontecerem. Então essa é uma teoria, tá? Não leve como sendo... Eu acho que cada fabricante, cada um vai ter uma ideia de como isso acontece. O que é importante dizer é o seguinte, que normalmente um parapente A é um saída de escola, mas que você pode usar para o resto da vida. Um B é um parapente para quem tem baixa frequência de voo, mas às vezes até alta frequência de voo, mas não quer um parapente performático, um parapente não abre mão da segurança pela performance, entende? Não que seja mais seguro, mas ele tem um comportamento mais dócil e tolera mais erros, né? ou excessos ou falhas no comando. Quem tem um planador, quem parte para um planador C, tá de olho em voos, tanto competição, né, que é a categoria esporte, quanto voos de cross country. E para um parapente C é requerido uma boa frequência, tá?
Não dá para ter uma vela C e ter baixa frequência, você vai se colocar em risco. Eu não coloquei, eu falei de cross country aqui, mas tanto para o parapente, o planador A e B, dá para se fazer cross country muito bem, tá? Porque normalmente cross country é a favor do vento, voos de distância a favor do vento, vai tranquilo de vela A, de vela B, muda um pouco a estratégia, mas dá para fazer tranquilo e altas distâncias, tá? Com parapente A e B e C também, tá? Muda um pouco contra vento, e por isso que já é considerado uma categoria esporte o parapente C, porque nas competições tem pernas que são feitas contra vento, e aí se você for fazer perna contra vento, o parapente C, a partir do C, dá algumas vantagens, tá? Porque o planeio acaba sendo melhor. Mas em compensação você abre mão daquela segurança passiva, não é segurança, dessa tolerância que a vela A e B te dá, tá? A erros. O parapente D de dado é um parapente serial, né, que é chamado. Ele é um intermediário entre a esporte e a competição. Então quem vai iniciar em competição é o parapente para esse tipo de público, né? E é necessário ter uma alta frequência para voar com uma vela dessa. Não adianta você ter uma vela dessa e voar só final de semana, ou voar a cada 15 dias e achar que está voando de forma segura, porque não está. Porque é necessário ter frequência para se voar um equipamento desse, para tocar ele de forma segura, tá? E aí você tem essa coisa, hoje você tem CCC 2 linhas, D 2 linhas e C 2 linhas. C 2 linhas chegou agora, né? O pessoal está começando com ele aí. Mas eu fiz aqui um gráfico de alta tecnologia, hoje está até mais bonitinho do que aqueles de caneta que eu faço geralmente, só para mostrar como é que a régua deslocou, né? Com as tecnologias. A gente vai imaginar que isso aqui há 10 anos atrás, a classificação dos parapentes eram feitas mais ou menos dessa forma aqui, né? O A, saída de escola, o B, baixa frequência. Aí você tem aqui essa subdivisão, que ela não existe na prática, né? Que é o B de alta. Então você tem o B de alta e o B de baixa. E o B de alta aqui, ele precisa ter um pouco mais de frequência do que o B normal, né? Mas é questionável isso. Mas sim, um B-Hot já é uma vela um pouco mais avançada, porque muitas vezes ela podia ser uma vela de performance C e tomou só nota B, entende? Então ela fica mais ou menos por aqui. Então já é uma vela que requer um pouco de frequência e tomou nota B só, então ela ficou para baixo. Mas de qualquer forma, então a gente costuma classificar isso como B de alta. Aí C, que você precisa ter mais frequência ainda, melhor frequência. Aí tem a D, que é uma introdução à competição, e a CCC. O que acontece? Lembra que eu falei? Espera que eu vou dobrar isso aqui para aparecer mais na tela aqui. Vamos ensaiar ao vivo aqui no Falando de Parapente. O que acontece nessa história toda aqui? Lembra que eu falei? Isso aqui imaginando há uns 10 anos atrás, tá? Aí veio os avanços tecnológicos, né? Shark Nose, a mudança na ancoragem das linhas, a quantidade de linhas, né, foi diminuindo. Aí você tem linhas que não são revestidas, que não são encapadas, ou seja, linha mais fina. Então você teve um avanço tecnológico que proporcionou um deslocamento dessa régua. E aí, peraí, já coloco na tela de volta. E aí, lógico que isso aqui é fruto da minha cabeça, tá? Não leve como sendo a coisa mais séria do mundo. Mas o que eu percebo? Que as velas A, isso aqui imaginando performance, tá? Elas continuam sendo A, segurança, né? Elas continuam sendo A, mas elas têm um pouco de performance a mais do que as velas B de antigamente. Aí você tem vela B, aqui olha, talvez a vela B de alta, ela talvez tenha também avançado um pouquinho aqui para C, tá? Mas eu fiz essa linha divisória aqui para ser 2 linhas. Então você tem a vela B, você tem a vela C, que avança aqui, ó, já com 2 linhas, que avança aqui, né, na questão performance.
E eu diria que a vela C aqui, 2 linhas, porque aqui dentro desse quadradinho aqui tem a 3 linhas e a 2 linhas. Eu diria que a 3 linhas, ela deu uma espremida até maior nessa categoria D aqui. Ela vem aqui no meio quase da categoria D. Do mesmo jeito que a vela D, anos atrás, espremeu a CCC. Ela vem até o meio aqui da CCC. Né? Elas avançaram no quesito performance e segurança. Né? E aí você tem aquele fator limitante, que é o 2 linhas aqui para cá. Mas aí dentro dessa vela C, por exemplo, e dessa vela D, você continua tendo a 3 e a 2 tirantes. 3 e 2 tirantes. CCC não se faz mais 3 tirantes. Mas de qualquer forma, aqui você ainda tem as duas. E vai ter por muito tempo. Tem muita gente que não vai abrir mão dessas velas que já tem e que vão durar aí anos. Mas pensando assim, daqui em diante, como é que isso vai ser? Se as fabricantes vão continuar fazendo, por exemplo, uma vela C 3 tirantes e uma vela C 2 tirantes. A princípio, me dá a impressão que sim. Você vai ter piloto que vai optar por voar 2 tirantes, vai ter o piloto que vai optar por voar 3 tirantes. Né? Porque a pilotagem, eu já fiz vídeo sobre isso, a pilotagem é um pouco diferente. Mas aí a gente tem que fazer aquela reflexão se com o tempo isso vai persistir, ou seja, os fabricantes vão continuar fazendo 3 e 2 tirantes. E aí a gente tem que fazer esse exercício, pensar se realmente vai acontecer. Pode ser que continue existindo e pode ser que para um público mais conservador, e pode ser que deixe de existir. Tudo isso eu vou dizer para você que vai ser, o que vai pesar nisso nem vai ser muito a questão da pilotagem, vai ser da viabilidade econômica. Se for mais barato fazer 2 linhas, eu acho que a indústria vai forçar todo mundo a voar de 2 linhas. Se for mais caro, que eu acho que não é, porque vai menos material, mais tecnologia, menos material, e também performance e segurança que andam junto ali. Então é assim, eu acho que a gente vai estar vendo as últimas velas de 3 linhas sendo fabricadas. Mas é uma opinião minha, pode ser que você tenha diferente, se tiver diferente, coloca aqui embaixo. Então, mas fala assim, Ricardo, vai virar chave agora? Já? Não sei, acho que não. Vai demorar uns anos aí, mas que nem daqui a 5, 10 anos eu tenho a impressão que não teríamos mais essa categoria 3 linhas, vai ser C 2 linhas e D 2 linhas. Como foi com a CCC, como está sendo com a D. E aí, pode ser que futuramente baixem essa questão do 2 linhas aqui, ó, baixe para a categoria A e B. Tem a ver com a linha de colapso, com relação a fazer sieve, quer dizer, a ancoragem da vela 2 linhas ela é mais para trás na boca, se você puxa ela não colapsa a frente da vela, e isso seria um problema, porque não dá para fazer sieve, não dá para simular um colapso nela, e aí talvez tenha que ter uma linha de colapso, uma linha extra para você poder fazer isso. Tem uma conversa sobre isso. E por isso talvez não coloquem vela A e B com 2 tirantes. Mas me dá a impressão, e aí é pura suposição, que no futuro não dá para segurar muito não. Eu acho que em algum momento vão fazer uma bem intermediária, 2 linhas, e a legislação, talvez as convenções permitam, e talvez chegue um dia na categoria A. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que eu esteja errado nisso. Mas o fato é que eu entendo que é uma evolução tecnológica e que provavelmente, por ser economicamente mais viável, as velas C 3 tirantes e D 3 tirantes tendem a assumir, mesmo porque a performance dela é um pouco menor do que a 2 tirantes. Então, a gente está vivendo uma revolução tecnológica e tenho a impressão que vão ter fabricantes, óbvio, que vão insistir ainda nisso, né, nas 3 linhas, mesmo porque para mudar esses conceitos precisa de muito estudo, de
muito investimento na parte científica do negócio e talvez alguns fabricantes não estejam dispostos a fazer isso. E aí eu estou falando uma coisa aqui que pode ser que não aconteça. Mas na verdade é que nós não sabemos, né? Quem sabe são eles que fabricam. A gente fica só fazendo suposição. O que você acha que vai acontecer com as velas C3 linhas, né? 3 tirantes e D3 tirantes? Elas vão continuar existindo? Vão sumir com o tempo? Deixa a sua opinião aqui embaixo. Vamos debater isso aí, tá? Basicamente eu acho que é isso. O vídeo de hoje é muito mais uma reflexão para a gente ver... visualizar como é que as coisas evoluíram nos últimos tempos e também fazer um exercício mental aqui para imaginar como vai ser no futuro, né? O importante sempre é voando 3 linhas, 2 linhas, voando de qualquer forma, você voar de forma consciente, você voar com segurança, priorizando a segurança, nunca se arriscando, né? Para voltar para casa inteiro no final do dia. Fechou? Deixa sua opinião aqui embaixo então, do que vai acontecer com isso. É isso por hoje. Se inscreve no canal, deixa um joinha, compartilha esse vídeo. Me segue no Insta, eu tô com 2 Instas agora. Eu tenho o meu, pessoal, Ricardo Chiesi, e tenho o Insta Falando de Parapente. Segue os dois, tá bom? Eu fiz o Falando de Parapente para ir migrando ali, porque muita gente pergunta, pô, não tinha Insta do Falando de Parapente? Tem, agora tem, tá? E a hora que eu conseguir que esse Insta do Falando de Parapente fique grande, eu passo só a fazer mais coisas de parapente no Falando de Parapente, e o meu eu vou deixando para coisas mais pessoais. Mas se seguir os dois, você vai acompanhar minha vida em um e o canal em outro. Então, segue os dois para estar em ordem. E também entra na loja do canal para ver as novidades. Tem camisetas com estampas relacionadas a voo livre. Fechou? Dito isso, então, eu vou ficando por aqui. Mas eu volto depois, falando de parapente. Valeu, jovem!